referencial de repouso. Então, no referencial de repouso da partícula, eu só tenho o campo elétrico. Então, aqui vai ser o campo elétrico na direção x sobre c, o campo elétrico na direção... Isso aqui a gente calcula. O campo elétrico é uma carga putiforme em repouso. E aí aqui menos, e aqui tudo zero. O campo magnético é zero. Aí, aqui, transpor aquela matriz também. Então, faça essa transformação, eu tiro o campo elétrico transformado no referencial do laboratório, do repouso do laboratório. Questão, quer dizer, tarefa que vocês podem fazer. Resolvendo aquela equação do terceiro grau, vocês calculam o campo elétrico da carga putiforme. Então, tarefa, né? Quem quiser fazer. Chegar, né? A expressão do campo elétrico. Quer dizer, o caso da eletrodinâmica, que eu estou falando, é claro que é a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. Chegar à expressão do campo elétrico, no caso, de uma partícula, de uma carga, né? De uma carga putiforme. Em movimento, né? E aí, em movimento, com velocidade constante. Então, o problema é esse. Então, tem uma partícula que está se movendo com velocidade constante, carregada, ela gera um campo elétrico no seu referencial de repouso. Só que esse campo elétrico não é o campo de Maxwell, porque não é o campo eletrostático conhecido, porque a gente tem as não linearidades. Aí calculei o campo lá naquele referencial, resolvendo aquela equação do terceiro grau, e aí agora eu vou calcular o campo no referencial do laboratório. Então, enfim, são coisas assim meio imediatas, né? Mas que a gente pode fazer uma varredura. Pois não? Desculpa. Mas quando eu for fazer isso, eu deveria rederivar o meu tensor de energia momento, não? Porque... Fazer o quê? Porque o meu... Aqui? Não, aqui você vai precisar só do campo elétrico. Eu não estou pedindo... Aqui eu não estou pedindo para você fazer nada com, assim, com vetor de point, nada. Nem para estudar radiação. Não, mas por exemplo, quando você escreve que o seu tensor de energia momento é simplesmente F mini, que nem você pôs aí... Ah, o meu tensor de intensidade de campo, não é energia momento, não. É o F mini, não, tensor de campo. Fala. Ele vai ser modificado quando você coloca uma lagrangiana diferente. Eu tenho que recalcular esses termos, não? Não, o DNI, F mini é a mesma coisa. O campo elétrico é menos gradiente de φ menos de ADT. O campo magnético é rotacional de V. Então o F mini mudou. A relação entre campo e potencial é a mesma. O que mudou são as equações de Maxwell. O teu lagrangiano mudou, mas o teu F mini não mudou. F mini o tempo todo para você, o tempo todo nós estamos trabalhando com isso. O campo elétrico é menos gradiente de φ menos de ADT. Tanto é que por isso as equações homogêneas, né, Faraday-Lenz e Gauss do magnetismo não mudaram. Rotacional de E, zero aqui, menos dBdt. Divergência de B é igual a zero. Isso aqui é o conteúdo disso aqui. No espaço de Minkowski, né, essas duas relações são essas aqui. Então isso aqui não mudou. O que mudou foi a ação. Então, agora o que mudou para você é que antes você tinha, claro, isso aqui continua igual, F mini, mas agora apareceu um F mini ao quadrado, e aqui apareceu um F mini, F tilde mi ao quadrado. É isso que mudou. E é isso que vai alterar as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell são alteradas, mas a relação entre campo e potencial não. É porque eu imaginei que, por exemplo, você consegue, a partir da lagrangiana, você consegue tirar o tensor de energia momento de qualquer teoria, pode. Acopla com a gravitação, é isso que você está falando? Não acopla com a gravitação, mas, por exemplo, porque aí você consegue escrever o seu tensor de energia momento como derivadas da ação, certo? Você está falando de energia momento ou tensor de intensidade de campo? É o θ mini, é o tensor que mede a energia e o momento do sistema, ou é o tensor que mede o campo elétrico ou o campo magnético? O que você está falando? O que é o tensor? Quer dizer, para mim, tensor de energia momento de Maxwell é isso aqui. É isso que você está falando, do tensor de energia momento? Sim. Então, o que é o tensor de energia momento, então? Então, ele eu vou ter que recalcular, certo? Eu pedi para vocês fazerem essa tarefa antes. Em algum momento eu pedi para vocês calcularem a distribuição de energia e do vetor de point?
Eu pedi, recalcule agora o tensor de energia e momento para o eletromagnetismo de Born. Isso você vai ter que fazer, mas isso não influencia nesse problema. Ok. Tá certo? Tá claro mesmo? Certo. Pois não. Agora, dado que a gente teria um monopolo magnético e também tendo um monopolo elétrico, como que a gente conseguiria diferenciar um do outro? A gente saberia diferenciar. Pelas vias de campo. Se você, por exemplo, tiver um monopolo magnético, você vai ter um campo magnético agora que vai ter linhas abertas. Se você tem um campo magnético de Dirac, você tem certamente um campo magnético de Dirac, ele certamente está te dando isso aqui, ó. A carga do monopolo sobre 4πr2 R chapéu, que é completamente diferente de qualquer campo magnético que você conhece, vindo de Faraday de Ampere Marx, ele tem rotacional não nulo, então ele tem linhas fechadas, é isso. Tá? Não, mas eu não sei se eu entendi a pergunta dele direito, mas por exemplo, como é que eu diferenciaria uma carga elétrica e uma carga magnética se as duas dão o mesmo perfil de limite? Por exemplo, se você colocar uma carga em repouso no campo magnético de um monopolo, ele não vai sofrer força. A força magnética é Q vezes V. Se você tiver um campo elétrico, né, então você vai ter uma força contínua. Mas eu posso imaginar que essa força se modificaria se eu tiver uma força magnética. Faz o exercício. Né? Como? Faz o exercício. Modifica. Porque a força, imagina que você tem as equações de Marx, são isso aqui, ó. Dmi, Fmi, igual a M0J. 0J1, deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar o caso do Marx, só o caso do Marx para você ver que a gente está. Vamos pegar. Marx, equação de Marx. 0J1. Pega essa equação aqui. Está buscando energia e momento. Você vai ter o quadrado do campo. Então, a melhor maneira de isso aqui é o quadrado do campo, multiplica isso aqui por um epsilon k. Isso aqui vai dar 0, muito bem. Esse termo aqui eu posso escrever assim: dmi, fmi, fmi. Claro, menos fmi, dmi, fmi. Igual a I0, JI, beleza. Vamos, então aqui eu já botei uma derivada total. Isso aqui já é uma derivada. Isso aqui já tem cara de equação de continuidade. Isso aqui não dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar as identidades Bianchi aqui. Menos dmi, Fkmi, menos dk. Mi, kappa, mi. Então vamos botar esse termo, vamos substituir esse termo. Esse termo vai ficar o seguinte. Vamos ficar com esse termo aqui. Mais, né? Vai ficar aqui mais Fmi, DI, FK. Mais DK, mais FMI, DK, FMI. Igual a I0, JI, FMI. Estou só mexendo, só alterando as equações de Marx. Agora, esse termo aqui, eu esqueci de colocar, né? É aquilo lá, delete F, I, F, delete. I, kappa, F, I, kappa, certo? Então, I, kappa, tem um cabo aqui, tem um cabo aqui, tem um cabo aqui, está tudo certo. Só que você tivesse perdido algum isso. Então esse tema aqui é fácil também de a gente trabalhar com ele. Porque isso aqui é um objeto vezes a sua derivada. Então isso aqui é a mesma coisa que a derivada. Kappa de 1 meio de F no I
F'. Se eu derivar isso aqui, eu vou ter o fator 2 que vai me alcançar, vai dar exatamente isso aqui. Porque isso aqui, no fundo, isso aqui é o quê? É x derivada de x. Então, isso aqui é claro que é derivada de 1 meio de x2. Então, no fundo, eu estou pegando o tensor F' ao quadrado. Então, esse termo já está com uma carinha boa também. Então, gente, tá. Esse termo aqui eu coletei, está com carinha de equação de continuidade. Então, isso aqui é F' kappa, F'. Esse termo aqui também está com um jeitão bom. Vamos deixar uma derivada de alguma coisa. Está com uma boa expressão, né? Para ser equação de continuidade. Isso aqui. E aí agora a gente ficou com esse termo aqui. F', D'Ni, F', K'. Então a gente pode aqui fazer o seguinte. Oi, pode falar. Na verdade, eu acho que você tem algum índice. Sim, peguei? O primeiro termo você está somando K e K. Estou somando. Não, então está errado aqui. Eu acho que você deveria estar somando esse primeiro K, deveria ser Mi ali. É que eu fiz isso, ó. Eu tinha isso aqui. D'Ni, F', e eu multipliquei por F', K'. Então, o primeiro K ali deve ser Mi. Obrigado. Está certíssimo. Agora está certo, né? Mimi, Mimi, capa. Mimi, capa. Tá certo. Agora está certo. Vou apagar isso aqui. Então, isso aqui ficou Mimi, F', Vamos jogar esses dois termos mais próximos aqui, que a gente já vai coletando, porque a gente tem cara de equação de continuidade. Aqui tem o fator meio. Agora ficamos com esse termo aqui. Esse termo aqui a gente pode fazer o seguinte: tem o F', D'Ni, F', K'. A gente poderia fazer o seguinte aqui. Se eu usar aqui a equação, vou poder mini kappa, kappa, mini. Então, posso pegar essa equação, usar de novo a identidade Bianchi aqui. Isso aqui vai dar menos d kappa, f mini, menos d'i, f mini kappa. Então, se eu usar de novo a identidade Bianchi aqui, eu vou produzir. Então, estou pegando esse termo aqui, f mini, d'i, f kappa mini. Então ficou, é d'i, que a gente sabe isso aqui, sempre vai para o campo eletromagnético. D alfa, F beta gama, mais D beta, F gama alfa, mais D gama, F alfa. Estou usando, já usei isso uma vez, estou usando de novo. É o que eu chamo de identidade de Bianchi, que são as equações de Maxwell sem fonte, rotacional de E igual a menos dB e divergência de B igual a zero. Então estou usando essa equação de novo. Então, sob essa forma agora. D'Ni F kappa mi é menos D'Ni F mini, menos D, D'Ni F kappa mi é menos D kappa, F mini menos D'Ni F mi kappa. Beleza. Aí esse termo aqui, eu junto com esse. Então esse termo aqui está dando menos D kappa, um meio, né? Está dando de novo, né? Esse termo, então vai cancelar. Então eu estou usando, então deve ficar bom de apagar isso aqui. Apagar isso aqui, porque se eu reusar a identidade, então eu estou com esse termo aqui sobrando para nós. F mini, D'i, F kappa mi. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Isso aqui é D'i de F mini, F kappa mi, menos D'i, F mini, F kappa mi. Estou usando a identidade de Bianchi, não estou usando a regra de Leibniz. Esse cara vezes essa derivada é a derivada do produto, então a derivada de F mini, F kappa mi, menos a derivada do primeiro vezes o segundo. Tá certo? Então, esse termo aqui, como os índices, o índice kappa é o único índice livre, mi e mi são índices saturados, então quando eu escrevi essa equação, esse termo, perdão, em termos desses dois termos, aqui me é lícito fazer uma substituição de renomeamento de índices, né? Aqui o mi fica mi e o mi fica mi. E aí eu me aproximo daquele termo lá. Isso aqui é F mini. Então esse termo aqui, mi, é menos mi. E o kappa mi é menos mi kappa. Então aqui fica um fator 2. Então esse termo aqui ganha um fator 2.
E esse termo aqui, está claro, ó, quem é dmi de F mi? É o que nós já sabíamos desde o início, é a equação de Maxwell, é mi0 J mi. Então esse termo aqui, ele pode ser reescrito assim, ele jogou mais um fator para cá e produziu o fator 2, e me jogou esse termo aqui, menos mi0 J mi F kappa mi. Mi0, perdão. Aqui está, vamos acertar isso aqui bonitinho. Vamos trocar aqui mi com mi, para poder ficar, e aqui vai cair um sinal mais. Então isso aqui, agora sim, isso aqui é que é mi0 J mi. Então isso aqui vai ficar mais mi0 J mi F kappa mi. Mas esse termo aqui já é esse, tá bom? Então esse termo aqui se desdobrou em 2, ele jogou um fator 2 para cá e produziu esse termo. E do lado direito eu tenho esse termo aqui muito parecido. Eu posso chamar esse mi aqui, esse mi de mi, vai ficar igual aquele termo. E aí eu troco a ordem aqui. E aí aqui ganha um sinal menos. Então esse termo vem para cá com esse fator 2. Então a gente se aproximou, então esse termo aqui já foi incorporado, então acabou. Então a nossa equação ficou uma equação típica de continuidade, aqui ficou 2. Então agora eu estou chegando lá onde você perguntou para a gente discutir isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir toda essa equação por 2. Então aqui sai esse 2, aqui fica um quarto, e aqui sai esse 2. E aí eu posso escrever essa equação assim, dmi de F mi F mi k menos um quarto. Eu tenho esse delta k, eu posso fatorar isso aqui fazendo assim, ó, botando aqui um delta de mi kappa, e aqui basicamente o que eu tenho é f. Posso chamar isso aqui de um f alfa beta, f alfa beta. Então isso é o lado esquerdo dessa equação. E isso aqui é o lado direito da minha equação. Muito bem. Então, isso aqui é o nosso chamado tensor de energia e momento. Então, isso aqui é o dmi. Daqui é que sai a distribuição de energia e momento do meu campo. Isso aqui é um dmi θ mi kappa igual a mi0 j mi f mi kappa. Agora, o que pode estar sendo a fonte? Se eu estou variando, se eu estou tendo se eu tenho uma derivada não nula da energia e do momento, no fundo eu tenho um dp/dt, eu tenho um dp/dt porque eu tenho uma força externa. Então isso aqui deve estar fazendo o papel da força. Então que termo é esse aqui? Vamos pegar K igual a zero. Se eu pegar K igual a zero, esse termo aqui é mi0, J mi, F mi0. Como isso aqui é zero, isso aqui só pode ser I. Só pode ser espacial. Então isso aqui é a minha corrente. Então, JI, e isso aqui é o meu campo elétrico, né? Então, isso aqui seria o meu campo elétrico, a menos no sinal, seria o meu campo elétrico. Então, isso aqui é o meu campo elétrico I, vamos dizer assim, é a minha componente. Então, esse termo aqui é menos mi0, J, escalar, vamos colocar assim. Então isso aqui está fazendo o papel, vamos dizer assim, de termo de dissipação. Isso aqui seria a componente zero, no fundo eu estou vendo energia. Vamos pegar a componente espacial agora. Pega esse kappa aqui sendo a componente espacial. Se esse kappa aqui é a componente espacial, isso aqui está me dando J0, F0i, mais JJ, FJI. J0 é a densidade de carga. É o C vezes ρ. Isso aqui é o campo elétrico sobre C. Esse cara aqui é a própria corrente J. Componente J, que é a corrente. Esse cara aqui é menos epsilon J I kappa, campo magnético BK. Né? Então, isso aqui tem esse sinal menos aqui. Então, esse termo aqui está me dando C por C, então vai ficar ρ vezes E. Esse termo aqui está me dando essa forma. Então você está me dando agora, esse cara aqui é a componente J, isso aqui é justamente, ó, esse J aqui, exatamente, vai ficar mais J vetorial. Então isso aqui é justamente o que? Isso aqui é a força de Lorentz. Ó. Densidade de carga
vezes campo elétrico, mais. O que é corrente? Corrente é ρ, densidade de carga, vezes a velocidade. Então isso aqui é ρv vetorial B. Então isso aqui no fundo é a força de Lorentz. A carga vezes o campo elétrico e a corrente vetorial, o campo magnético, ρvB. Força de Coulomb e força, vamos dizer, força de Lorentz no campo magnético. Então, o que você está vendo? Tudo saiu do lado direito. A lei de força saiu do lado direito. Então, qualquer coisa, se você tiver não linearidade, qualquer coisa, D e H, você vai mexer do lado esquerdo. O que você vai ter? Se você tiver, vamos dizer, se a tua equação de Maxwell tiver essa forma assim, dmi, vamos dizer que aqui é um f de mi qualquer, como a gente colocou lá, que depende daquele D do H. Desse lado aqui, o que eu vou ter vai ser mi0 jmi. Então, para eu tirar a relação entre energia e momento, eu vou sempre ter que iterar essa equação aqui com um certo f n k. Então, isso aqui vai me produzir sempre a força de Lorentz. Então, se você não mexer no potencial, você não vai, na relação entre campo e potencial, você não vai mexer na força de Lorentz. Então, mesmo que a teoria seja não linear, se você botar um campo, vamos dizer, uma partícula com carga Q, num campo elétrico que vem de não linearidade, a força de Lorentz continua sendo, a força de Coulomb continua sendo Q vezes V. E a força magnética continua sendo Q vezes V. Tá certo? A razão é que, se você quiser pensar mais, vai nessa direção, tá? Ok. Cavalo, quase que a gente hoje não sacrificava. Sim, é explicar o negócio do efeito claramente foto, né? Fala aqui. Vai E só para terminar aqui, então na aula que vem a gente continua, acho que a gente, em termos de Euler-Heisenberg, tem uma outra coisa interessante, que eu vou só dar um início na aula passada e vou passar como tarefa, que é mostrar que ela não como se chama? Birrefringente. Na aula passada a gente mostrou que a eletrodinâmica com anisotropia, ela tem birrefringência. Nós tínhamos mostrado na aula passada, na aula retrasada a gente começou a mostrar que a velocidade de grupo é uma para a onda linearmente, circularmente polarizada à direita. E é diferente para a onda com a velocidade polarizada à esquerda. Então, no caso da eletrodinâmica anisotrópica, a velocidade de grupo ela é uma função do estado de polarização da onda. Ela depende da polarização da onda. Então, isso é o que a gente chama de birrefringência. O estado de polarização muda a velocidade de propagação da onda. No caso de Euler-Heisenberg, um resultado interessante é que Euler-Heisenberg não tem birrefringência. Então, Euler-Heisenberg não apresenta birrefringência. Só para falar sobre isso aí, só para dar um resultado. E aí o que o Dória já falava é o seguinte, então o Euler-Heisenberg, só para acabar, que agora realmente é curto, o Euler-Heisenberg, ele vem então desse estudo. Fótons virtuais, né, que no vácuo eles se transformam continuamente em pares E mais e menos que voltam a ser fótons. Então, se eu tiver fóton no vácuo, quer dizer, o próprio fóton pode ter processos virtuais de separação, de aniquilação e reconstrução, aniquilação e criação, né, consecutiva, né? Então ele decai no par e reconstitui o fóton. Então isso aqui nos dá o que a gente chama de polarização do vácuo, um efeito meramente quântico, né? Então esse efeito aqui, a polarização do vácuo, então ela nos leva, por exemplo, a Euler-Heisenberg. Então foi o que a gente mostrou. Por outro lado, nessa mesma época, em 1950... Aí pode ser qualquer coisa abaixo do médio. Pode ser. Você não precisa estar na frequência de corte. Então você pode colocar isso aqui é para qualquer, para energias menores, também, quer dizer, para você, é para qualquer energia, para qualquer escala de energia. Porque são processos virtuais. Então, porque, claro, se você quer que um fóton decaia um par mais e menos,
esse fóton precisaria ter no mínimo 0,5 MeV, né? 2 vezes 0,5 MeV de energia, para poder criar pelo menos um par elétron positivo em repouso. Mas é claro que esse processo viola a conservação da energia simultaneamente. Só pensar, vai para o referencial de porcento de massa do próton do elétron. Então tem que o momento do elétron mais o momento do próton tem que ser igual a zero no referencial de repouso. Mas eu nunca posso colocar um fóton de repouso, a não ser que esse fóton fosse massivo. Então eu já não posso, nem pensar, se eu tenho um fóton, se ele decai um par é mais é menos, esse par é mais é menos. Se eu vou para o referencial de repouso desse sistema, o momento total dele é zero. Como é que eu posso ter um fóton com momento zero? Então esse processo não é possível. Agora, então, mas eu precisaria ter pelo menos, né, vamos dizer assim, 1,20 MeV de energia. Agora, esses processos aqui são virtuais, então esses processos aqui acontecem para qualquer escala de energia, mesmo HI menor, ou muito menor até do que 2 vezes a massa de repouso do elétron. Não preciso ter, porque são processos virtuais, então eles vão ocorrer com uma probabilidade. Quanto menor for a energia, menor vai ser a probabilidade de eu criar esses pares, né? Mas eu vou poder criar. Então, olha, Heisenberg estudaram a influência desse efeito quântico nas equações de Maxwell. Agora, o trabalho do Bright Williams, acho que isso é referência para vocês. Estou assim. Eu vou deixar para falar na aula que vem sobre essa discussão da quinta força em conexão com alguma coisa que pode ser um fóton massivo, uma massa de repouso na faixa de 10 metros. Né? Então o trabalho do Bright Williams, né? Esse é o famoso professor Wheeler do livro de gravitação, aquele. Muitos de vocês conhecem aquela super bíblia do Gravitation, né? É o próprio John Archibald Wheeler, né? Então collisions, então o que eles estudam nesse trabalho aqui é o processo gama-gama e unha mais em menos. Foi a primeira vez que alguém calculou esse processo usando a eletrodinâmica quântica. Ele é um physical review. Naquela época não tinha exceções A, B, C, D, o physical review era universal, o physical review 46, o ano de 1934. O trabalho, na verdade, é de 33, mas saiu publicado em 34. Esse trabalho está em inglês, tem que ficar um físico aí. Então, vocês podem olhar. 34 fizeram tudo. Oi? 34 aqui. Pois é, foi um ano. Deparou. Oi? Porque aí o pessoal veio 35 e o grau com os metros aqui, e aí o pessoal começou a direcionar muito para a questão nuclear. Que aí apareceu o nêutron foi descoberto em 32. Mesomir foi descoberto em 36. O muon, 36. E o Kawa fez 35 os mesons pi, e o muon, o lepton-muon apareceu em 36. O pessoal até pensou que fosse os mesons pi do Yukawa, mas depois viu que o spin era meio, né, o spin zero. Então, aí aconteceu esse redirecionamento mais para a física nuclear, porque a física, e também teve muita coisa. Em 33, Enrico Fermi fez a teoria das interações frágeis. Enrico Fermi, em 33, falou, não, decaimento beta é um outro tipo de interação, é uma nova interação nuclear, não é interação nuclear forte, é interação nuclear fraca. Então, em 33, Enrico Fermi lança a teoria das interações fracas. 35, Yukawa lança os mesons pi. 36, aparece os muons. 32, é descoberto o nêutron, é descoberta a antimatéria. Então o pessoal ficou, e aí veio com a luz atrás com a ideia de unificação, de unir todas as... Então o pessoal, assim, terminou a década de 30. Aquele... foi em 38, né? O quê? Conferência de Varsóvia? A teoria de... A teoria de tudo foi 38. Conferência de Varsóvia
Foi a conferência assim, que reuniu todo mundo para falar de tudo que se sabia até aquele momento de... 38. Foi 38. Da guerra estourou em 39, um ano depois. Então, quer dizer, nesse tempo... E aí foi um tempo perdido depois. Foi pouca coisa. Aí, quer dizer, esse trabalho, os anais dessa conferência só foram descobertos em 64, foram descobertos 26 anos depois. Aí o pessoal viu quanta coisa tinha ideia da quinta dimensão, unificação, era chamada de Theory of Everything, foi lançada ali, essa teoria de corda, né, que a gente chama teoria de tudo, foi a ideia lá do Oscar Klein. Então, Dória, assim, vamos dizer assim, reconstituindo o período histórico, né, entender até por que houve uma parada nesse tipo de... até também por quê? Porque o pessoal começou ainda estava muito preocupado com as divergências ultravioletas da QED. Então, o Dirac lançou, vamos dizer assim, a QED em 27, Enrico Fermi Majorana na Itália e na Alemanha foi Pauli Weisskopf. Começaram a dar andamento a QED. Aí Dirac lança a antimatéria em 31. A antimatéria aparece em 32. Aí o pessoal voltou um pouco mais para a mecânica quântica relativista, abandonou um pouco a QED. Aí chega as interações fracas em 33. Chega Yukawa em 35, aparecem os burros em 36. Aí 38 vem a conferência de Varsóvia, e aí para um pouco e aí a QED retoma em 49, 50 com a prova da renormalizabilidade. Aí que o pessoal retomou a QED porque entendeu a renormalização e entendeu que não era um problema intransponível a questão das divergências ultravioletas. Mas eles tomaram uma QED um pouco diferente da fotônica, né? Aí já foi. Aí já não pegaram mais o pensamento. A resolução do problema de renormalização veio junto com o efeito Casimiro ou foi antes? Não, veio o que eu acho que o efeito Casimiro é 49, né? O efeito Casimiro. Eu acho que a primeira medida foi em 60 e pouco. A medida, né? Mas eu acho que o efeito teórico foi de 49, a ideia teórica foi 49. E a renormalização da QED foi 49 e 50. Tomonaga, Feynman e Schwinn, entre 49 e 50. Cuidado. E o contrário, elétron mais e elétron menos, vem de fotão. Os látis já não mediu? Já não, você foi medido. Esse processo é que nunca foi medido. Então, esse processo aqui, ele tem, a tecnologia experimental para ele é muito complicada, porque você ter certeza, porque aí você tem uma série de problemas que você separar o que é fóton de Bremsstrahlung do que é o fóton que você realmente está espalhando, tem um problema experimental aí bastante complicado. Então, esse processo aí, que é o processo de Bragg-Wheeler, ele foi calculado, teoricamente, completamente por Bragg-Wheeler, mas o resultado experimental nunca pôde ser confrontado com a experiência. Em 2009, um grupo de japoneses refez o trabalho de Bragg-Wheeler usando computação, porque o cálculo é longo e ninguém nunca refez. Mas ele não faz com gráfico de Feynman, né? Não, eles não fazem com gráfico de Feynman. Os japoneses refizeram com gráfico de Feynman, encontraram um resultado diferente. E aí ficou na literatura. Bragg-Wheeler está errado, tem um erro. Mas aí depois você viu que os japoneses, usando o computador errado, porque eles cometeram um erro de teoria de renormalização. Então, na verdade, o resultado de Bragg-Wheeler foi recalculado com computadores e está intocado, certinho. Então, esse resultado, quer dizer... E eles quando calcularam isso aí, eles calcularam com o quê? Eles calcularam usando, ainda não tinha gráfico de Feynman, eles calcularam usando uma técnica, como se fosse uma mecânica quântica iterada dentro da teoria quântica de campos. Né? E aí, o resultado, o que se espera hoje, o que se sabe é que provavelmente esse resultado vai ser medido em 2018, naquele chamado colisor de fótons que está quase pronto lá na Alemanha. Então, espera-se que em 2018, nesse tipo de colisor de fótons, você possa, pela primeira vez... Qual é o nome desse colisor de fótons? Oi? Qual é o nome desse colisor de fótons? Olha, ele tem um nome, alguma coisa em alemão, é Raum em alemão é espaço, né? Mas ele tem um nome mais complicado. Eu posso pegar para você. Mas se vocês quiserem, eu já passei a referência uma vez no curso desses cursos que eu dou do Teoria Quântica de Campo. Eu vou passar e passo para vocês no domingo. E o de Padova? O de Padova é
a não linearidade também, quer dizer, aquele PVLAS, né? A polarização do vácuo induzida por laser, né? Vacuum polarization de laser. Então, esse de Pádua, ele também vai tentar ver não linearidade, mas ele não está fazendo espalhamento fóton-fóton. Não linearidade do fóton. É a não linearidade do eletromagnetismo. Do eletromagnetismo, geral. Efeitos não lineares, mas ele não está calculando esse processo. Uhum. Tá? Tem o PVLS em Pádua e tem o LSW na Alemanha. O PVLS é o estudo da polarização do vácuo induzida por laser com altas frequências. E na Alemanha é o Light Shining Through a Wall, que é a questão da transmissão de luz por barreiras opacas a partir da não linearidade, mas aí ligada, não vamos falar isso aqui é eletrodinâmica axiônica. Esses dois são não linearidade. Todos os dois são não linearidade. Aqui é eletrodinâmica axiônica e aqui é Maxwell com não linearidade, não linear. Mas aqui também tem não linearidade, só que a não linearidade é induzida pelo áxion. E lá no PVLS ela é induzida pelo próprio fóton. Tá? Vamos falar sobre eletrodinâmica axiônica. Agora eu vou só mais uma pergunta. Tá, legal. Coloca de novo o elétron mais e elétron menos, digão. Ah, tá. É mais, é menos. Isso aqui está super medido. Esse daí ele já é medido lá de 70 e pouco, né? Agora, o que eu lhe pergunto é o seguinte, quando você pega o LHC, você aqui está mostrando os 4 pontos de experimento. Quando você pega o LHC, o que conta é mais alta energia, obtido de energia. Significa que entende melhor o fóton quando tem mais alta energia? O fóton, vamos dizer, a neve é diferente do TeV. Entendi. Não, vamos dizer assim, o problema é que quanto mais alta energia você tiver, quanto mais energia você dá ao sistema, mais você pode acelerar as cargas e mais fóton de Bremsstrahlung você produz. Você produz muito fóton por tipo raio-x, por Bremsstrahlung. E aí, o problema que você tem é você saber o que é o fóton do teu laser e o que é o fóton do Bremsstrahlung. Você fica com uma questão difícil, quer dizer, os experimentais... O tratamento de dados disso deve ser pesado. Muito pesado. O que eu sei é isso. O máximo que eu sei da experiência é isso. O que eu pergunto é o seguinte, quando você vem com o fóton. Vamos lá, os prótons, a LHC. Daí você só quando tem uma luz enorme. Isso. Aquela luz não seria um fóton interno? Também, você tem fótons, mas você não fótons internos. Se você tiver, imagina se você tiver um fóton interno, isso aí você não vai ver. Luz visível é fóton, que na região, luz visível é frequência 10 a 16 Hz, luz visível é energia, baixa energia na faixa de eletronvolts. Porque se você pegar a constante de Planck, né, HNI, né, a constante de Planck é 10 a menos, vamos colocar em 10 a menos 21 MeV segundo, isso aqui é H. Se você pegar a luz visível, frequência é 10 a 15 Hz, então você tem 10 a menos 6 MeV. 10 a menos 6 MeV é 1 eletronvolt. Então, luz visível está na faixa do eletronvolt. Quer dizer, no LHC você produz raio-x indígena. Você produz fótons de raio-x, Mas você, eu estou perguntando assim, eu quero saber se existe fóton em eletronvolts, se existe fóton em MeV, se existe fóton em keV. Quer dizer, se você tiver um fóton, por exemplo, se você tiver um fóton em eletronvolt, você está na região do visível. Se você vai para keV, você está multiplicando isso aqui por uma potência de 10 a 3. Então você está multiplicando aqui por 10 a 3. Você está indo para uma frequência de 10 a 18. Vamos dizer, o eletronvolt, fótons de eletronvolt estão na faixa do visível, que é 10 elevado a 15 Hz. Que é justamente o que a gente vê, a luz dos átomos, né? É a luz visível, a luz que sai dos objetos incandescentes. Essa luz, ela é uma luz linear. Essa é uma luz linear. Linear. Sim. Essa aqui é raio-x. Então, keV já multiplica por 10 a 3. Você já está numa região de 10 a 18 Hz. Então, você já superou o ultravioleta. Então, aqui você já está na região do X, do raio-x. Então, ainda é linear.
Ainda é linear. Ainda é linear. Agora, quando você vai, por exemplo, vamos dizer para MEV, então você está já indo para a região dos 10 a 21 Hz. Então agora você já está chegando na região do profundo raio-x, já está chegando na zona de confluência com raio gama. Então até aí você ainda pode ter uma linearidade. O que você espera é que para frequências acima de 10 a 22, 10 a 23 Hz, você já possa começar a ter não linearidade. Porque aí você está na região já dos raios gama, né? Mais profundo, está mais acima de 10 a 23 Hz. Então você diria aí, nessa escala, que a não linearidade é uma questão de energia. É uma questão de frequência de energia. Sem dúvida. Então, daí eu te pergunto o seguinte, o LHC já mediu não linearidade, já, com fótons virtuais, que é o seguinte, você já, esse espalhamento gama-gama, levando a mais e menos, você já obteve ele no LHC, no espalhamento de prótons, né? Quando você tem espalhamento de prótons, você, a partir do espalhamento de prótons, você pode produzir gama, e esse gama-gama pode se produzir em A mais e A menos, né? Então, como processo virtual, você já teve produção, quer dizer, o Breit-Wheeler, em fótons virtuais produzidos, né, em processos do LHC, ele já foi até medido. O que você não mediu ainda é o espalhamento de fótons físicos, né? Dois fótons, pegar dois lasers mesmo com frequências altas, fazer a aniquilação de fóton-fóton produzindo matéria e antimatéria. Isso você ainda não fez no laboratório. Agora, o Breit-Wheeler em processos virtuais quânticos, isso já foi medido no LHC, em 2000, mais ou menos 2015. Esse é o presente estado. A gente pode dizer que vai ter fótons anódinos, leves, com LHC. Vai. Sem dúvida. Sem dúvida, não, sem dúvida. Tem fótons assim altamente energéticos. Fazer um fóton de FeV, se você aqui está no QeV, no MEV, então depois do MEV a gente tem GeV, com 10 a 3, 10 a 21, 10 a 24, 10 a 27 Hz. Esse aqui é raio gama mesmo, de gamma ray burst. Esse aqui é super raio gama, aquele de flashbang que desfaz a matéria, né? Do ET que te mata, né? Te desintegra. Esse fóton que vem do raio gama é o mesmo mais ou menos que teria no LHC. É a mesma frequência. Você pode produzir fótons altamente energéticos assim. A questão sempre, né, Dória? A questão é como aí o Luiz falou, é você conseguir fazer assim, simulação, é conseguir fazer retirar dados, né? Tratamento de dados, de que fóton é brainstorm, de que fóton é fóton físico. E outra coisa que me fez perguntar quando você falou a questão do momento, você saberia em que direção exatamente esses elétrons são esperados sair? Sim, isso aí sabe. Aí tem esses jatos de elétrons, isso aí é tudo bem estudado. Isso aí, cara, o pessoal da LHC está com tudo pronto, é só mentir. Isso aí tem simulação, tem pacote de tudo quanto é jeito. Bem, tudo muito mapeado. O que eu te pergunto é o seguinte, eu acho que existe uma pergunta assim, fundamental para a coisa do fóton. Sei. Se eu tivesse um gás de fóton, eu conseguiria ter um campo eletromagnético? De um gás de fóton? Um gás de fóton. Certo. Não tem carga elétrica. Certo. Teria um campo eletromagnético? Sim. Vamos dizer, fraquíssimo, mas você não, vamos dizer, sem dúvida. Porque você pode pensar o seguinte, o fóton, ele é neutro, mas ninguém diz que ele não tem magnetismo. Existe uma componente paramagnética muito fraca no fóton. Então vamos dizer assim, teoricamente, eu não estou falando experimentalmente, mas teoricamente, por menor que seja, você poderia calcular o campo, tanto o campo gravitacional, quanto o campo eletromagnético gerado por um gás de fótons. Sobretudo se você tiver um gás de fótons muito energético, né? Mas em princípio, nada te impede, porque, vamos dizer, o fóton, a carga dele é zero. Então, você não tem carga, mas o fóton tem spin. E ele tem um pequeníssimo paramagnetismo. Então, de uma certa maneira, você pode estar medindo o campo magnético, vamos dizer, de um dipolo. O fóton, vamos dizer, tem um pequeníssimo dipolo magnético. A gente imagina que o fóton é completamente neutro.
Ele não tem carga, mas ele tem spin. Mas aí a gente sabe que o fóton, ele não é isolado. Quer dizer, dentro de uma perspectiva assim, reducionista de eletrodinâmica, aquela perspectiva disciplinar. Por que eu estou estudando? Eletromagnetismo. Então, se eu estou estudando eletromagnetismo é só eletromagnetismo. Mas se a gente entra numa perspectiva assim, mais ampla, pensando que o eletromagnetismo é parte de uma interação mais ampla, que é a interação eletrofrágil, então se você agora localiza o fóton, não reportando o eletromagnetismo como uma teoria isolada ideal, mas colocando o fóton, ele vive o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é parte da interação eletrofrágil. Então, nesse sentido, o fóton, devido ao setor de interações fracas do qual ele participa, ele adquire magnetismo baixo, mas ele adquire um paramagnetismo por causa das interações que ele troca com W+, W-, e com os quarks. Então, o fóton, na verdade, na QED pura, na eletrodinâmica pura, vamos dizer, o fóton não tem um magnetismo. Mas se você olha o fóton numa perspectiva eletrofraca, ele ganha contribuição do modelo padrão para se tornar paramagnético. Então, se ele tem uma pequena componente de dipolo magnético, ele vai gerar um campo magnético. O campo magnético do dipolo, o que é? Vai ter um potencial, né? Que era o potencial que a gente estudou, o potencial do dipolo magnético é alguma coisa como μ vetor R sobre R3, né? Então, o fóton é um pequeníssimo momento magnético adquirido pelo modelo padrão. Então, no fundo, ele gera um potencialzinho vetor. Mísero não gera. E se ele gera um potencial vetor, ele gera um campo magnético. E o último pergunta, a reação fóton-fóton e fóton-fóton, o pessoal está pensando? Delbrück. Também, o scattering de Delbrück, né, que é o fóton-fóton, que vai em fóton-fóton, ele também no LHC foi medido como processo virtual. Mas como processo físico, né, a gente ainda tem dados muito imprecisos sobre o espalhamento de fóton. Quem quiser ler sobre isso, é um espalhamento de Delbrück. Então, esse espalhamento aqui, é um espalhamento que é, dentro do ponto de vista da eletrodinâmica quântica, ele é um espalhamento, ele é um efeito puramente quântico. Não tem, vamos dizer, na contrapartida do eletromagnetismo de Marx, isso aí está excluído. Mas dentro da eletrodinâmica quântica, a gente tem uma contrapartida, quer dizer, a gente tem esse efeito. Esse efeito é puramente quântico e ele como eletromagnetismo engana. Também. Esse efeito aqui, ele é um efeito assim, de ordem muito baixa, porque ele é um efeito que vai ter, ele é um efeito de ordem constante de estrutura fina ao quadrado. Então, ele é um efeito que ele é 1 sobre 137 ao quadrado, por exemplo, mais fraco do que, por exemplo, o é mais é menos indo em gama-gama. Esse efeito aqui é mais forte, bem mais forte do que esse. Então, esse espalhamento é um espalhamento de difícil medição também. E aí o que se tem sobre o espalhamento de Delbrück hoje é ele foi medido com melhor precisão em processos virtuais, no LHC também. O LHC já tem uma resposta boa sobre o espalhamento de Delbrück, mas não com fóton físico. Mas esses problemas de da Alemanha, tem algum propósito com gama-gama? Não. Gama-gama e gama-gama não. Eu vou fazer o seguinte, para ajudar, já que as perguntas são essas, eu vou dar uma olhada no status dessas coisas. Faz uns 2 anos que eu não olho isso muito bem, para ver o que aconteceu. Já que tem o fóton no eletromagnetismo, que a gente quer saber o novo eletromagnetismo, certo. O que acontece com o fóton com a conta dele? Que, por exemplo, o fóton como criador de partículas, isso é uma grande coisa que tanto que ele cria o Higgs, entende assim. Mas no LHC ele vem com uma energia que partículas começam a sair dele. Essas partículas começam a sair dentro do fóton, assim, será que o fóton não tem que ser inteligente? Será que não tem que ter uma coisa interna nele? Assim, que como a gente vê em Marx, o fóton é uma coisa pontual. E ele é até bem passivo em Marx. Ele é praticamente um peão. Ele é um cara assim, fazendo um trabalho simples ali, né? O trabalho o comando é carga elétrica, né? E digamos, se você começa a ver partículas, o Higgs, ele sai do fóton, entende assim? Então, o fóton, ele tem uma bandeira. Isso que é a questão. O fóton, para a eletrodinâmica, ele é uma partícula, vamos dizer assim, ele é uma entidade, apesar de ele ser o mediador da interação eletromagnética,
ele tem um status mais baixo do que dentro da teoria eletrofágica. Dentro da teoria eletrofágica, o fóton, vamos dizer assim, ele é muito mais carismático. Ele tem muito mais coisa. Ele é tão carismático que ele tem até um magnetismo pessoal. Né? Ele se torna uma partícula magnética. Ele adquire um momento magnético pela interação com W+, W-, por exemplo, e com os quarks carregados, né, que tem carga. Então, o fóton, dentro da teoria eletrofraca, ele tem um status muito mais elevado. A questão é, o LHC, ele está vendo o fóton da teoria eletrofraca. Então, ele tem chance. A questão toda do LHC é que o LHC, sendo uma máquina de prótons, ela é uma máquina muito robusta. Então, ela é uma máquina que ela detecta coisas mais brutas, né? Ela não é uma máquina boa para estrutura fina, porque ela não é uma máquina de precisão, ela é uma máquina de descoberta. Você, se quiser fazer precisão, você tem que sair do próton, você tem que ir para o elétron, você tem que fazer mais é menos. Estudante com LHC coloca o fóton nas origens. Sim. Eu vou dizer, Claro. ele bate lá, entendeu? Claro. Luminosidade, Porque o fóton está dentro do modelo padrão. aquela luminosidade que o LHC coloca, é nunca visto. Vamos dizer, B14 Produzir fótons em um laboratório com esse nível de energia. E daí ele se torna criador de Claro. partículas. Exato. Quer dizer, eu acho que o que eu aqui procuro entender é que no LHC o fóton ele cria pios, todo mundo vem a partir do fóton, daquela luz que se gera, que vem o próton, gera aquela luz, É, próton. e aquela luz se transforma em partículas. Aquele fóton altamente energético virtual, ele produz pares de quarks, antiquarks, né? Então ele produz muita coisa. A questão é você reconstruir os eventos e saber aquilo que você está vendo, se realmente veio, de que fóton veio. Essa que é a questão mais complicada, é a reconstrução da origem. Né? Mas vamos dizer, o que eu te pergunto é o seguinte, essa luz que aparece no LHC, ela nunca foi vista assim, né? Sim, não. Nem em raio gama. Em laboratório terrestre, eu acho que a raio gama está sendo vista quando tem essas explosões de raios gama aí nessas magnetares, nessas estruturas astrofísicas, né? Mas assim mesmo. Qual é a escala de luminosidade que está no LHC? No LHC, cara, eu não sei. Atualmente eu não sei. A luminosidade aumentou nesse segundo ano. Mas eu não sei assim, quanto ela está, não posso dizer. O último dado que você... Opa, e aí, João? Não tem, eu perdi a ordem de grandeza. Eu sei que você consegue achar fácil isso aí no site do CERN, mas eu não posso te dizer. Eu estaria chutando se eu te dissesse. Tá bom? Então, eu acho que eu vou fazer uma atualização de como anda o fóton. Tá? Quem é o fóton